Graça e paz. Esse é nosso vídeo da aula de Gênesis. O texto, que nós estamos lendo essa semana. Nós vamos até domingo. Ainda não vamos ter completado totalmente o livro de Gênesis até esse domingo, mas nós vamos abordar isso nessa aula, tá? E depois nós vamos continuar, terminar, vai faltar alguns capítulos apenas, e aí entraremos em Gênesis e assim por diante. Então, cada domingo vamos abordar um livro completo. Os livros menores nós vamos chegar a ver 2 até 3 em uma única aula. Esta semana estamos em Gênesis. Vamos lá. Esse vídeo é para nos ajudar a dar uma situada, tá? Dentro do que nós estamos lendo, vai ajudar você a ter um entendimento um pouco melhor, uma amplitude um pouco maior sobre o assunto de Gênesis, ok? Então vamos lá. Nós já dissemos na aula passada como a Bíblia começa. Então Deus, ele começa a sua revelação na palavra de Deus nos falando a respeito da sua criação. Ele não fala nada a respeito dele mesmo, porque ele não tem nenhuma necessidade de se explicar. Ele é o que é, Ele é o eu sou, ele é Deus, ele é o eterno, então ele não tem nenhuma necessidade de explicar a respeito de si próprio. Então ele começa falando a respeito da sua criação. Então nós vamos ter os primeiros 3 capítulos de Gênesis, na verdade os primeiros 2 capítulos ali falando sobre a criação em si, como tudo foi criado, a criação do ser humano, e aí já vem na sequência o pecado. Nós temos um muito breve relato da vida ali no Jardim do Éden, do relacionamento que eles tinham com Deus, mas dá para perceber como é pessoal, como é íntimo, como é incrível, Deus descia lá, andava no meio deles, dá a entender que ele tinha esse hábito de, na viração do dia, no finalzinho da tarde, ele fazer uma visita ali, para a humanidade, para Adão e Eva ali. Isso ele relata de uma maneira muito rápida, nos 2 primeiros capítulos, ok? Depois já vem a queda, e aí nós vamos até a Torre de Babel, ali abordando uma crescente depravação e corrupção do ser humano. Até o dilúvio, Deus então encerra tudo ali com o dilúvio, ele resolve dar um reset, na sua criação, muito drástico, muito dramático, mas por quê? Ele deixa muito claro que a corrupção, que o pecado chegou a níveis insuportáveis. Então ele encontra um homem, encontra uma família, que ele olha e diz, ok, esse ainda é justo, esses daqui são os que eu vou usar para recomeçar tudo outra vez. É algo muito dramático, muito forte, mas é necessário, tá? Então, mas logo depois nós vemos ali como o pecado ainda opera de uma maneira muito forte no ser humano. Logo após o dilúvio nós vemos então Noé se embriagando, nós vemos então ali uma situação constrangedora com os filhos de Noé. Era algo muito pesado culturalmente para eles, um filho ver a nudez de um pai, e nós vemos então ali já o pecado novamente aparecendo, a corrupção do ser humano pela pecaminosidade que ele adquiriu, ali novamente tomando conta da história. E aí nós vamos até a Torre de Babel, onde nós vemos então o nível de rebelião que se instala ali nas pessoas. A pecaminosidade novamente tomando ali o ser humano de uma maneira horrível. E o que Deus faz? Então Deus resolve que tem que espalhá-los, que eles não podem mais ali estar tão unidos, e ele então bagunça a língua deles todas, e eles então vão e se espalham pelo mundo. Tá? Isso fecha uma primeira parte do livro de Gênesis. Então, da criação,
né? Nós temos ali então 2 primeiros capítulos abordando como foi tudo criado, depois nós temos o pecado, vamos até a Torre de Babel. Porque a partir da Torre de Babel para frente, nós vemos então Deus se lançando em seu plano de escolher um povo para si, de criar para si, na verdade, né? Gerar um povo dentre toda a humanidade que seria o seu povo escolhido, através do qual ele iria se revelar para toda a humanidade e legar então a sua revelação escrita, a palavra de Deus, né? E através desse povo viria o Messias. Essa é a grande meta, é o grande objetivo de Deus. Através desse povo então vira o Messias, o escolhido, tá? Então ali começa uma outra etapa ali no livro de Gênesis, ok? Deixa eu só voltar um pouquinho, falar a respeito da origem, né, de Gênesis. É muito aceito que Gênesis foi escrito por Moisés. Na verdade, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados Pentateucos, né, a reunião dos 5 primeiros livros escritos por Moisés, é chamada Pentateuco. Gênesis é o nome que vem do latim, tá? Mas ele talvez fosse melhor expressado como é no hebraico, que é chamado de origem ou no princípio. No hebraico ele é chamado no princípio. O hebraico, o povo hebreu, ele deu os nomes para os livros da Bíblia usando as primeiras palavras de cada livro. Então, Gênesis começa com no princípio, então o livro ficou conhecido por no princípio. Tá? Eu acho bastante interessante. Vamos dar uma olhada então aqui na geografia das terras bíblicas. Tá? Essa é a chamada crescente fértil, que é o palco, na verdade, da história de todo o Antigo Testamento. Vai se passar nessa região que está aí mais escura, né? Que vem desde do Golfo Pérsico, a Babilônia, a Mesopotâmia, a Síria, até as regiões ali de Canaã, né, que depois se tornam Israel, e o norte do Egito, pegando aquela área ali do Mar Mediterrâneo até o Mar Vermelho, e aquela região do Egito envolvendo ali também o Rio Nilo, a região às margens do Rio Nilo. Toda essa região é a região do chamado Crescente Fértil, onde vai se passar toda a história do Antigo Testamento, desde Gênesis, que fica ali na região onde tem ali o rio Tigre e o rio Eufrates, né, ali na Mesopotâmia, tá? E toda a peregrinação de Abraão, os patriarcas ali do Antigo Testamento, da Bíblia, e depois toda a peregrinação do povo do Egito até a terra de Canaã, e depois lá na frente também, né, a parte ali do exílio, né, da história do exílio, onde o povo vai sair de Israel e vai para o exílio na Babilônia, lá do outro lado, lá no Golfo Pérsico, e depois retorna novamente para a região ali de Israel. Então essa é a região do Crescente Fértil. Aqui um outro mapa ali da mesma região, mas mais ampliado, mais próximo, para a gente ver ali apontando onde fica a localização possível do Jardim do Éden, entre o rio Tigre e Eufrates, perto ali da Armênia, na região da Mesopotâmia. Então é ali onde é a região hoje que corresponde ao Iraque, tá? Onde está ali situado hoje o Iraque e Irã. Provavelmente foi ali a localização do Jardim do Éden pelas descrições lá em Gênesis, ok? Então aqui nós demos uma olhada na geografia. Então nós temos, vocês vão ter também, vamos tentar pôr aqui uma imagem de Adão até as 12 tribos, né? A linhagem, a árvore genealógica deles, começando ali por Adão, e Caim, Abel e depois Sete, né? Quando Caim mata Abel, depois Caim foge, né? Deus o amaldiçoa e o condena a vagar pela terra sozinho. Aí nasce Sete, através de Sete vem Noé. Através de Noé vem Sem, Cão e Jafé.
E aí, através de Sem, vem Terá, que gera Arã e Abraão. Né? E então, de Arã vem Ló, Moabe e Amon, que Moabe e Amon, no fim, acabam se tornando inimigos de Israel, povos que se tornam fortes inimigos de Israel. E depois de Abraão vem Isaque. De Isaque, nós temos então Jacó e Esaú, e de Jacó as 12 tribos. De Abrão também, não podemos esquecer, vem Ismael, né, que ele gera com Agar, fruto ali de um pecado que gera Ismael, e Ismael se torna o pai dos povos palestinos, árabes, que são inimigos de Israel desde aquela época até os dias de hoje. Então ali nós vemos uma consequência muito forte do pecado de Abrão até os dias de hoje sobre o povo de Israel. Principais personagens que vocês vão encontrar, que nós estamos vendo ali no livro de Gênesis, é Adão e Eva, Noé, Abrão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e, por fim, José. É lógico que ali vai aparecer os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos e tal, tem toda uma história, mas os personagens principais, né, onde que as suas histórias são relatadas ali, são esses: Adão e Eva, Noé, Abrão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e José, por fim, encerrando o livro de Gênesis. Nós temos as principais e as primeiras promessas de Deus ali no livro de Gênesis, que são muito importantes para nós destacarmos. A primeira promessa se refere ao plano da redenção, que já acontece ali em Gênesis 3, né? Em Gênesis 3,15, quando Deus então diz que iria pôr inimizade entre a serpente, né, Satanás ali, o diabo, e a mulher, e entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Esse descendente seria o Messias, né? E o Senhor encerra dizendo: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira promessa, a primeira palavra profética relacionada ao plano de redenção de Deus, e é muito importante. Depois nós vemos o cumprimento dela lá nos Evangelhos, com a vinda de Jesus. E o cumprimento final, é lógico, com a condenação de Satanás e seus demônios lá em Apocalipse. Nós vemos também a promessa do povo escolhido, Gênesis capítulo 12, quando Deus então ele tira o foco dele de toda a humanidade e traz para um povo escolhido, o povo de Israel. Gênesis 12, nós vemos Deus então trazendo a sua promessa ali para o povo. Então ele começa gerando uma pequena nação que se torna muito grande. Cumprindo, então nós vemos o cumprimento dessa profecia, dessa promessa de Deus lá em Isaías 42, tá? Quando Deus diz que que Israel seria luz para os gentios. Nós temos aqui a tríplice promessa de Deus para Abrão, que é muito importante também destacar dentro do contexto da toda a palavra de Deus, é uma promessa muito importante. Lá em Gênesis 12, 1 a 3, onde Deus diz para ele: sai da sua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Seja tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a tríplice bênção de Deus, tríplice promessa de Deus para Abraão e para Israel, né? Ele promete ali uma grande nação, promete fama, né? Ele promete então uma grande descendência, fertilidade, promete fama porque ele vai engrandecer o nome de Israel e de Abraão, né? E vai abençoar todas as famílias da terra através dos descendentes de Abraão, através do povo de Israel. Vamos lá. Nós vemos a graça e o pecado em Gênesis de uma maneira muito forte aparecendo, né? Nós vemos ali a corrupção, a depravação do gênero humano, da humanidade, de uma maneira muito intensa, a ponto de Deus ter que enviar o dilúvio, mas nós vemos a graça de Deus muito forte também. Então nós vemos a graça de Deus logo de início,
né, provendo já e profetizando o Messias. Nós vemos a corrupção, o pecado aumentando até o nível máximo que Deus poderia tolerar. Então vem o dilúvio, mas nós vemos a graça de Deus, com Deus preservando a humanidade através da arca, né, através de Noé e da sua família. Depois nós vemos novamente então o pecado aumentando, e então chega a Torre de Babel. Então Deus vem e confunde as línguas e os espalha na terra. E aí Deus então escolhe para si um povo. Nós vemos ali ainda o pecado aparecendo. Nós vemos em Abrão vacilando com a sua fé, mentindo a respeito da sua esposa. Então lá duas vezes reis diferentes, então o rei do Egito e o rei Abimeleque, né? Então ele toma para si também Sara, e Deus cuidando de Sara, né? Guardando ela, dando sonhos, falando com aqueles reis que eram pagãos, né? Protegendo ali Sara e guardando também ali a sua promessa, a sua aliança. Então nós vemos a graça de Deus se manifestando ali a despeito do pecado de Abrão, né? Nós vemos também em Sara faz com que Abrão tome para si a sua serva e gere um filho nela, Ismael, né? O pecado ali, né? E Sara então manda ela embora para que ela morra no deserto, mas Deus faz o que? Deus guarda, Deus protege Agar e Ismael, né? A graça de Deus se manifestando. Depois as consequências do pecado continuam, né? Estão ali até hoje, essa guerra interminável entre os povos descendentes de Ismael e o povo de Israel ali no Oriente Médio. Mas a graça de Deus se manifestando e cuidando, né? Cuidando de Abrão, cuidando da sua família, cuidando até mesmo de Agar, né? do seu filho Ismael. Então, nós vemos a graça de Deus se manifestando sobre o ser humano de maneira incrível. E isso continua, né? Continua em Isaac, continua novamente ali em Jacó e vai até José. E Deus então manifestando a sua graça a despeito de todo o pecado. Nós vemos em José, por exemplo, os irmãos jogam José na cova, vendem como escravo, mentem para o pai, destroem o coração, né, de Jacó, mentindo para o pai que o filho tinha morrido. E Deus guarda José e usa José para salvar da fome seus irmãos e todo o povo ali, todo o povo das 12 tribos que gerariam então o povo de Israel, a nação de Israel. Então Deus manifestando a graça a despeito do pecado, guardando a aliança e as suas promessas a despeito de todo o pecado, de toda a fé ali muitas vezes vacilante, da incredulidade, né? E da quebra ali com os princípios de Deus. Muitas vezes nós vemos isso em Gênesis. Ok, para encerrar, nós precisamos citar isso. Nós vemos Gênesis no início ali, os primeiros capítulos, abrindo a Bíblia, iniciando a revelação de Deus, e depois nós vamos ver aparecendo de novo lá em Apocalipse, fechando. Então existe uma ponte que liga ali Gênesis a Apocalipse. Ok? Nós vemos a criação, nós vemos a criação da humanidade, nós vemos o projeto inicial de Deus, lindo, perfeito, e o pecado corrompendo. Deus então tira a árvore do conhecimento do bem e do mal, dali do mundo, do planeta Terra, e nós vemos em Apocalipse, lá no final de tudo, lá nos últimos capítulos, lá no capítulo 22, então nós vemos o quê? O mundo restaurado. O mundo restaurado, o pecado eliminado e a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, me perdoem, a árvore da vida, não é a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, aparecendo novamente e sendo trazida outra vez para o planeta Terra. Isso é incrível, né? Como Deus dá o início ali, e essas coisas aparecem no início e depois o fechamento de tudo, Deus ali revelando o futuro de como Ele vai resolver
tudo isso que nós causamos. Ok? Até domingo. Deus abençoe.